Bem, pessoal, essa aula é só para a gente tirar algumas dúvidas que surgiram sobre aquela atividade que eu coloquei para vocês, onde tinha lá o assunto e depois eu passei a atividade, mas não tinha nenhuma explicação por vídeo, né? Então eu vou aproveitar e tirar essas dúvidas aqui. Bem, antes de eu iniciar sobre definição de monômios, vamos ver aqui um exemplo de expressão algébrica. Então tá aí a expressão algébrica, né? Onde tem os números chamados de coeficientes, as letras chamadas de variáveis. Então por que eu coloquei essa expressão algébrica? Para mostrar para vocês que nessa expressão em especial nós temos 7 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Que eles são separados por adições. Então quando acontece isso, quando acontece essa adição algébrica, nós estamos separando em termos algébricos. Então a primeira coisa é você se ligar nisso. Monômio, esse nome mono quer dizer um. Então é um termo. A primeira dúvida que surgiu, que eu percebi, é que teve gente confundindo, pensando que monômio e termo algébrico são coisas diferentes. Não, eles são iguais. Ou você chama monômio, ou você chama de termo algébrico, ok? Então, dito isso, monômio é apenas um termo, tá bom? De uma expressão algébrica. E para ser monômio, nós temos que ver também algumas observações. Mas será que todos esses termos que estão aí são monômios? Não. Nós temos algumas observações. Para ser monômio, tem que ser um número, como nós temos aqui o menos 7, ou o número multiplicado por uma letra, como nós temos aqui 4a ao quadrado, 3 vezes ab, raiz de 3 vezes c, 5ab e assim por diante. E outra coisa, além de ser número ou um número multiplicado pela letra, o expoente que apresenta essa letra tem que ser um número natural. Ele nem pode ser fração, nem pode ser número negativo. Então veja o seguinte, no caso desse termo, menos 2b elevado a menos 2 e 2a elevado a 1 meio, eles não são monômios por quê? Porque o expoente deles não é um número natural. Um tem o expoente menos 2 e o outro tem expoente 1 sobre 2. Lembrem que os números naturais são aqueles que servem para a gente fazer contagem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, o menos 2 não está aqui e o meio também não está aqui. Então, por isso, eles não são considerados monômios. Então, nesse caso aí, se eu for separar essa expressão algébrica, quem são os monômios? É o 4a ao quadrado, o menos 3ab, o menos raiz de 3c, o mais 5ab e o menos 7. Todos eles são monômios, ok? São termos dessa expressão algébrica. Quando eu separar, pegar eles isolados, eu digo que eles são monômios ou também chamados de termos algébricos. Aqueles que não são monômios é aqueles que eu acabei de circular lá, o expoente que não é natural. Menos 2b a menos 2, 2a elevado a 1 meio. Eles não são monômios. Lembrando, pessoal, essa expressão que eu peguei aí todinha, se tiver adição e subtração, já não é monômio, tá bom? Eu estou pegando separados para mostrar para vocês. Se eu pegar, por exemplo, 4a ao quadrado menos 3ab, isso aí já não é monômio, porque já está tendo mais de um termo. Se eu pegar o 5ab menos o 7, também já não é monômio, porque eu já estou pegando mais de um termo, ok? Então, monômio é uma expressão algébrica formada por número, como nós temos aqui o menos 7, ou por número multiplicado por letra, como nós temos aqui o menos raiz de 3 vezes c, ou número multiplicados por letras, como nós temos aqui o 5 vezes o a vezes o b. Então essa é a definição de monômios. Então vamos pegar aqui só os monômios que a gente percebeu nessa expressão, que é o 4a ao quadrado, o menos 3ab, o raiz de 3c, o 5ab e o menos 7. Esses aí são os monômios. Então eu vou apagar agora a expressão algébrica, que só era para a gente se ligar e entender que monômio é apenas um termo, tá bom? Uma coisa que você tem que se ligar é que, como ele é formado por número e por letra, nós temos essas duas partes do monômio. Temos os coeficientes, que são os números, e temos a parte literal, que são as letras. Isso aí eu já percebi que vocês entenderam perfeitamente. Então, por exemplo, no 4a ao quadrado, quem é o coeficiente? O 4, que está multiplicando quem? O a ao quadrado. Lembrando que coeficiente é aquele que está multiplicando a letra e não o expoente, tá bom? O expoente vai junto na parte literal.
o menos 3AB. Menos 3 é o coeficiente, o AB é a parte literal. O raiz de 3C. Raiz de 3 é o coeficiente, C a parte literal. E o menos 7 é o coeficiente, e nesse caso não tem parte literal. Continuando com esses exemplos de monômios, nós também podemos ver o grau de cada monômio. Então eu vou colocar só mais um exemplo aqui, como sendo 0,3 a ao quadrado de BC. E nós vamos agora ver o grau dos monômios. O que é grau de um monômio? É quando a gente soma os expoentes das letrinhas que aparecem aí. Então, por exemplo, 0,3 a ao quadrado BC. Nós vamos somar os expoentes. Perceba, pessoal, que em cima do B e do C não aparece nada, mas implicitamente é o número 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, esse monômio ele possui grau 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Então, possui grau 4. Ou a gente pode dizer que ele é do quarto grau. 4 ao quadrado, como ele só tem um A, é só ver quem está em cima do A, que é o 2. Então, ele possui grau 2 ou ele é do segundo grau. Tanto faz falar um como o outro. O menos 3AB, em cima do A tem 1, em cima do B tem 1. 1 mais 1, 2. Então, ele possui grau 2 ou ele é do segundo grau. O raiz quadrada de 3 vezes C, 1 está em cima do C, então é grau 1, ou primeiro grau. O 5AB, em cima do A tem 1, em cima do B tem 1. 1 mais 1, 2, então ele é do segundo grau. Por último, o menos 7. Nem aparece letra aqui ao lado do menos 7. Isso quer dizer que a letrinha, ou qualquer letra que estivesse aí, estava sendo elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. E menos 7 vezes 1 é o próprio menos 7, né? Então, quando não aparece a letra, é porque é grau 0 ou 0 grau. Para finalizar essa explicação, nós vamos ver o que são termos semelhantes. Termos semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal, do mesmo jeitinho que se encontra, com o mesmo expoente, com as mesmas letras, a mesma parte literal, tá bom? Então, por exemplo aqui, 0,3 a ao quadrado BC. Tem alguém que possui a ao quadrado BC nesses casos aqui? Não, então ele não possui termo semelhante. Se eu pegar agora o 4a ao quadrado, tem alguém que tem a ao quadrado além dele aí? Também não tem. Então, ele não possui termos semelhantes a ele. O menos 3AB. Então, a parte literal é AB. Outro que tem AB é o 5AB. Veja que tem a mesma parte literal. Então, eu posso dizer que menos 3AB e 5AB são termos semelhantes. Raiz de 3C. Então, a parte literal é C. Tem outro com C? Não. Então, não possui termo semelhante. Se eu colocasse C aqui no menos 7, aí sim, eu poderia dizer que raiz de 3C e menos 7C são termos que são semelhantes, pois possuem a mesma parte literal. Agora, por exemplo, se eu colocasse aqui AB ao quadrado, será que ele seria um termo semelhante ao menos 3AB e ao 5AB? Não, porque aqui ó, tem o 2 em cima do B e nesses outros não tem. Então já é diferente. Se é diferente, não são termos semelhantes, ok? Então eu espero ter ajudado. Fique com Deus e até mais.